Muito boa tarde, Headbangers. Rogério Lucena por aqui novamente, nesse domingo, dia 18 de janeiro de 2026. Portanto, nem tanto tempo assim se passou em relação ao último vídeo. E estou voltando aqui então, dessa vez para mostrar aí algumas novidades que eu andei adquirindo ultimamente, né? Aliás, como eu tenho demorado, né? Tem passado aí um espaçamento de tempo bastante grande de um vídeo ao outro meu. Nesse período eu tenho adquirido bastante coisa, tanto em vinil quanto CD, mais em CD, mas até em virtude por causa do preço, né? O CD está mais barato, então eu tenho pego aí mais CDs do que vinil propriamente dito, mas também tenho pego alguns vinis aí, né? Então hoje, o meu último vídeo, eu ainda dei continuidade naquele programinha que eu estava fazendo dos meus EPs e demos, né, e singles preferidos. Eu fiz a parte 2 no meu último vídeo, né? E hoje eu vim aqui para mostrar algumas novidades que eu peguei ultimamente. Então, para dar continuidade aí nos meus EPs, vai ficar aí para um vídeo posterior. Hoje eu vim atualizar vocês aí um pouquinho em relação a algumas coisas que eu peguei aí. Então eu separei, para o vídeo não ficar muito longo, né? O último vídeo eu achei que ficou muito extenso. É que, pô, eu acabo me empolgando, eu acabo falando pra caramba. Então, vou tentar falar menos dessa vez, vou tentar. Vou falar menos dessa vez para deixar o vídeo um pouco mais compacto, né? Para não ficar também muito cansativo, tá bom? E eu separei hoje cinco itens aí novos, né, da minha coleção que eu acabei pegando recentemente. São 3 CDs e 2 vinis, né? Então, é deles que a gente vai falar um pouquinho hoje, então, tá bom? Vim mostrar aí esses artigos novos para vocês, espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Vou começar pelos CDs primeiro, ok? Eu vou falando aqui dos 3 CDs que eu separei, e no final eu mostro aí os 2 vinis que eu acabei adquirindo, tá legal? A primeira banda que eu queria mostrar para vocês é uma banda que eu venho falando dela há algum tempo, e eu estou repetindo aí de um tempo para cá, e eu tenho convicção disso, né? Que junto com o Cranium é uma banda sueca, que eu vou trazer aqui para mostrar para vocês também, que eu tenho aqui o CD do Cranium, mas aí a gente vai falar isso aí posteriormente. Então o que eu quero dizer é o seguinte, essa banda que eu vou mostrar agora, juntamente com o Cranium, para mim, são as 2 melhores bandas surgidas aí nos anos 90, né? A gente sempre picha pra caramba os anos 90 aí, dizendo que, né, o grunge foi lá e engoliu o metal, acabou com o heavy metal e tal. É muito verdade em muitas coisas, né? Mas no meio disso surgiram algumas coisas bem interessantes também, né? Bem legais. E desse montante surgiram 2 bandas, né? Que eu considero para mim as 2 melhores, então, dos anos 90, que é o Cranium que eu mencionei. E segundo é esse aqui, ó, é o Metalucifer. Deixa eu tirar do saquinho aqui, para que eu possa mostrar melhor para vocês. Deixa eu pôr aqui para não atrapalhar. Vamos lá, então esse aqui, ó, é o primeiro álbum do Metalucifer, tá? O Heavy Metal Drill, de 1996. A banda aqui, então, até aqui, então, era um Power Trio, ok? Comandado aí pelo Jesulucifer, né? Jesulucifer, que é então aqui o baixista e vocalista da banda. Jesulucifer, que é o fundador, né? E também membro principal do Sabá, né? O Sabá, a banda de black metal japonesa, né? Não confundir com aquele Sabá inglês, né? Que é outra coisa, tal, né? Que a gente pode até voltar a falar dessa banda um dia, mas aqui a gente está se referindo então a um Sabá japonês, né, que é uma banda de black metal japonesa, o qual o Jesulucifer aí é fundador. Porém, ele também é um apaixonado por heavy metal tradicional, né? Então ele sempre teve aquele sonho de montar uma banda de heavy metal tradicional, né? Heavy metal puro mesmo, assim, sem nenhum tipo de mistura, aquele heavy metal perfect, assim, né? E aí ele juntou com a ideia, até hoje ele encara como um projeto, mas eu já vejo o Metalucifer hoje como uma banda extremamente bem constituída, né? A banda já passou aqui pelo Brasil várias vezes, fez turnês aí
pelo mundo inteiro, e aonde vai a banda é reverenciada, né? Inclusive no meu último vídeo de novidades, aí eu mostrei um LP do Metalucifer que eu peguei, né? E deixei até o link de um show deles no Keep It True Festival, né, de 2011. Eu deixei o link, se você não viu, corre lá no meu vídeo lá, o último vídeo de atualizações de vinis aí, vinis e CD, que eu deixei o link desse show, que é um dos melhores shows de heavy metal que eu já vi na minha vida, assim, né? Então, mas isso é um outro caso também. Então aqui, a primeira aquisição que eu queria mostrar para vocês, então, é o primeiro álbum do Metalucifer, o Heavy Metal Drill de 1996. Então, o Metalucifer aí, banda de heavy metal japonesa, né? Um power, aqui até então era um power trio, hoje a banda já tem outros membros aí, já constituiu outros membros na sua formação, né? É bem interessante esse álbum, a banda é japonesa, mas canta em inglês aqui nesse álbum, né? E a letra assim, a pronúncia do inglês é um tanto sofrível, né? Lembra do Sepultura na época do Bestial, do Morbid e do Esquizofrênia, né? O Sepultura também sofria com isso, né? Por não ter a pronúncia do inglês, né? Não ter um inglês fluente. Então, assim, por nossos ouvidos até ainda passa batido, né? Mas eu já vi várias pessoas, né, americanas ou ingleses, né, comentando que é meio sofrível, né, o sotaque. Até afinal os caras são japoneses, mas mesmo a gente sendo brasileiro e não manjando muito de inglês, como é o meu caso, né, muito não manjo nada de inglês, né, é perceptível algumas vezes você perceber a pronúncia deles, né, que tem aquele sotaque nipônico, assim, bem carregado, né. Galera, então esse aqui é o primeiro álbum, né, do Metalucifer, gravado em 1996, e eu estava falando aqui do Jesolucifer, né, ele é um cara que vive, respira e dorme heavy metal, né, suas entrevistas mostram todo esse entusiasmo e amor que ele tem pelo estilo, e isso é evidenciado em aproximadamente aí, nos 52 minutos de músicas que tem esse álbum. 52 minutos, é muito tempo, mas não cansa, cara. É um heavy speed metal, assim, com influências britânicas, né? Com muita influência da New Wave of British Heavy Metal, né? Influências de Judas Priest, Iron Maiden, Manowar, né? Não tem como fugir desses medalhões, né? Quando a gente fala de heavy metal tradicional, tem algumas bandas que a gente não consegue realmente se desvincular delas, né? A gente se torna até um tanto quanto repetitivo, né, por falar dessas bandas, né, de citar, mas como que você vai citar uma banda de heavy metal tradicional e não citar o Judas Priest, né? Porque tudo que os caras fizeram depois do Judas, assim, o Judas já tinha feito, né? Então você tem que citar para que você tenha uma direção, né, de entendimento do som que a banda faz. Então, sempre que for uma banda de heavy metal tradicional, eu vou estar falando aqui do Judas Priest, né, porque são pioneiros nisso, né, e entre elas eu citei algumas outras aqui, como o próprio Iron Maiden, que é muita influência de Iron Maiden, e essas bandas da New Wave of British Heavy Metal, né, que eu estou falando aqui para vocês. Cara, o nível de musicalidade dessa banda é fantástico. Assim, as músicas, puta, cara, é uma música melhor que a outra, é tudo muito cativante, sabe? Tudo tá no lugar. Tem tudo que o Headbanger gosta aqui. Musicalidade, refrão, né? Peso. Assim, nada se joga fora desse álbum, né? É tudo muito compacto, é tudo muito coeso e tudo muito gostoso de ouvir, né? Influências então de Judas Priest, de Saxon, de Iron Maiden, de Manowar, você vai achar aqui assim aos montes, tá? E o resgate não é só no som, também é no visual, né? Totalmente voltado para os anos 80, o que é sensacional, né? E eles sabem disso, eles sabem do que estão fazendo, não é uma banda que a gente pode chamar, é uma banda embalista, porra, não é nem fodendo, tá? O Metalucifer é uma banda
que tem todo o respeito, tem todo o meu respeito e deve ter todo o seu respeito também aí de Headbanger. Se você não conhece isso, o que eu acho difícil, né? Meu, pega, cara, pega qualquer disco da banda que você pegar, segue um padrão. Não, é assim, cara, o Iron Maiden, quando lançou os seus 5 primeiros álbuns, foram fantásticos. O Metal Lucifer segue a mesma linhagem. Eu tenho todos os álbuns deles aqui, né? Deles, da banda aqui, e eu vou mostrando aos poucos, tá? Então esse aqui é o primeiro, e é o primeiro da discografia deles também, lançado em 1996. Deixa eu tirar aqui para que vocês dêem uma olhadinha. E é interessante que essa capa aqui, esse disco, ele tem um monte de versões de capa, tá? Essa aqui é só mais uma, e é uma coisa que o Metal Lucifer faz muito, tá? Eles lançam um disco, por exemplo, num país com uma capa, em outro país com outra diferente, né? E eles trabalham assim, que essa aqui é só mais uma capa deles, tá? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. O encarte aqui é muito bem feito. Lembrando que esse CD aqui eu peguei na distro Voz da Morte Records, né? Eu acho que não é Records, é uma distro, chama Voz da Morte. Eu vou deixar aqui no link para que vocês depois possam estar entrando em contato com o responsável, né, pela distribuidora. Se quiserem pegar com ele o CD, eu peguei com ele, tá? Vou deixar o link aqui embaixo para vocês entrarem em contato com ele. E o lançamento saiu pelo selo dele. Acho que a distro também é um selo, porque eles lançaram esses álbuns aqui no Brasil do Metal Lucifer, assim como do Sabá também, tá? Então, deixa eu mostrar aí o primeiro álbum que eu queria mostrar para vocês hoje, então, dos itens das minhas novidades aí que eu peguei. O primeiro álbum aqui do Metal Lucifer Heavy Metal Drill de 1996, beleza, galera? Então tá dada a dica aí, primeiro álbum, corra atrás disso aí, vocês reais headbangers, fãs aí do verdadeiro metal, beleza? Então, esse é o primeiro item, vamos aí pro segundo. Vamos lá então para a segunda banda de hoje. Dessa feita aí uma banda norte-americana, uma banda de Toledo, da cidade de Toledo, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Então, portanto, aí, banda norte-americana, né? Segundo álbum dos caras, então, que eu vou estar mostrando aqui, eu estou falando, então, da banda Damien. Deixa eu tirar aqui do saquinho também, para ficar mais legal, para não dar refresh, para não dar refresh aí no vídeo. Então, vamos lá. Segundo, então, minha segunda aquisição aí, mostrando para vocês a banda norte-americana Damien, uma banda aí de heavy e speed metal, com algumas passagens de thrash metal também, tá? A banda, ela caminha, ela anda nesses universos todos, o que é muito saudável e é muito legal de se apreciar, né? Porque ela não se prende em um estilo único do heavy metal. A experiência de ouvir esse álbum é você passar realmente aí por todas essas fases do heavy metal aí, de metade dos anos 80 para frente. Então, inicia aí com heavy metal tradicional, você vai achar muita coisa de heavy metal tradicional aqui, mas vai achar muita coisa também de speed metal e aquelas pitadinhas também de thrash metal, mas não é uma banda de thrash metal, tá? Tô dizendo que tem umas pitadinhas ali, algumas influências básicas. Basicamente aqui, o som é um heavy speed metal mesmo, né? Então esse álbum aqui é o segundo álbum da banda, o Stop the War, né? Stop This War, aliás, Stop This War, Pare Essa Guerra, né? É o segundo álbum. O primeiro é o Every Dog Has Its Day, que inclusive eu tenho aqui também, que é esse álbum aqui de 1987. Depois eu vou voltar a falar, aliás, é até legal ter mostrado esse álbum aqui, porque eu já mostrei os meus CDs, outros CDs, né, da minha coleção, mas eu tinha mostrado de forma muito rápida. Eu passei assim, quase não dando atenção a eles, passei muito rápido, falando somente assim o nome da banda, mostrando o disco, falando uma coisinha rápida e passei. Então, eu tenho ideia de fazer os meus CDs novamente, os meus vídeos de CD, com mais calma, né? Repassar um por um, né? Para que vocês possam aí ter para quem não conhece as bandas, né? Eventualmente que eu vou estar mostrando,
para que vocês consigam ter uma percepção melhor de cada álbum, tá? Assim como eu fazia com os meus vinis na época, né? Então eu já estou com esse projeto aí, né, de estar mostrando. Talvez eu comece a intercalar, né, alguns desses CDs, esses meus CDs que eu já possuo na coleção, intercalar nos meus vídeos de aquisições. Então eu mostro as minhas aquisições, depois eu vou comentando algum ou outro CD mais antigo que eu já tinha aqui, mas de forma mais detalhada, como eu faço com todos, beleza? Eu acho que eu vou começar a fazer isso aí a partir do meu próximo vídeo. Mas voltando aqui ao Damien, né? Estava dizendo, o segundo álbum da banda, então, lançado em 1989, né? Eu falei aqui das influências, né? Os riffs de guitarra são bem coesos e cativantes, né? Eu acho assim, os refrões, né, do vocalista, né, das músicas cantadas por esse vocalista é muito legal, assim, as melodias, eu diria que são memoráveis, assim, sabe? Aquelas músicas que colam realmente na mente, né? E a gente sai assobiando depois, ou então tem aquela coisa de dar vontade de você colocar de novo e escutar de novo. Isso que é legal do heavy metal, né? Às vezes a banda tem um potencial, né? Formam grandes músicos e tal, mas não tem aquela coisa de elaborar um refrão legal para que a música cole na cabeça do ouvinte, né? E ele se lembre sempre de escutar aquela música de novo e, portanto, escutar o seu trabalho novamente, né? Então, o Damien faz muito bem isso aqui, principalmente nesse álbum. Eu não gosto dessa capa, eu sempre falo, desconsidere a capa é bem ruinzinha, bem tosquinha, mas a música, acredita em mim, é de excelente qualidade, assim, eu diria acima da média do que estava sendo feito nesse ano de 1989. Eu considero esse álbum aqui já um álbum clássico, assim, não extremamente clássico como outras grandes bandas soltaram, até porque o Damien, a gente tem que levar em consideração também o ano de lançamento desse álbum, 1989, já foi um ano aí em que as bandas desse estilo, os headbangers já estavam meio que perdendo o interesse, né, por esse estilo de metal que eles fazem. Então já era um começo da década de 90, onde o death metal já estava entrando com mais força, o experimentalismo também de outras bandas já estava entrando aí com mais força, e esse álbum aqui meio que acabou passando batido aí, né, pela maioria dos headbangers. Eu, pelo menos, aconteceu comigo isso também, eu só vi a conhecer o Damien anos depois, né, com o advento da internet, quando a gente baixava ali os MP3, e eu lembro que tinha uma comunidade no Orkut, de álbuns clássicos de heavy metal. Na época a gente conseguia colocar links para baixar os discos, né, eu fiz muito isso, e baixei muito também, né, e um desses veio esse álbum aqui, foi onde eu conheci a banda e falei, caralho, isso aqui é muito foda, cara. Passou batido, mas ainda bem que eu consegui tá recuperando isso aí, ainda em tempo consegui recuperar isso, né? E esse álbum aqui, esse CD em especial, ele é a primeira prensagem, né? Eu não lembro aqui a data, mas foi a primeira prensagem desse CD aqui. Eu não vi ser pressado novamente depois, eu acho que talvez até tenha remasterizado tal, mas eu não vi ainda. Esse aqui é a primeira prensagem dele, importado, né? Esse álbum ainda não saiu no Brasil. Fica a dica aí para os selos, né? Para a galerinha que lança álbuns aí no Brasil, para pegar esse álbum aqui do Damien, que é muito foda. Influências, vamos lá. Metal Church, Jack Panzer, Armored Saint, Accept, Judas Priest, Leader Wolf. Então, assim, bandas mais ou menos nessa linha aí, que dá para ter uma ideia de como que é a pegada aqui dos caras, né? E uma coisa interessante, eu andei pesquisando sobre a banda também, antes de vir falar aqui alguma coisa delas com vocês, né? A banda lançou um clipe lá logo depois do lançamento do álbum, da faixa Breakout, né? E esse clipe, segundo eu estava lendo ali as matérias sobre ele,
rodou muito no Headbangers Ball da MTV norte-americana e meio que alavancou assim, a carreira da banda lá nos Estados Unidos, ou seja, muitas pessoas, muitos headbangers acabaram conhecendo a banda através desse videoclipe. Porém, não é essa música Breakout que realmente marcou e pegou a banda. Tem uma faixa aqui que se chama Matilda, o nome é esse mesmo, Matilda, né? E é uma música de um refrão tão fácil, repetitivo. Você vai ver na música, ele repete Matilda, Matilda, Matilda. E, cara, o bagulho gruda igual chiclete na mente. Então, Matilda acabou sendo conhecida como a música mais perceptível do Damien, assim, dos dois álbuns da banda, né? Do primeiro e desse aqui. Eles são assim, mais conhecidos por causa dessa faixa Matilda. Eu até tentei saber quem era a porra da Matilda, porque pelo nome do disco Stop This War, né, eu imaginei que talvez Matilda fosse alguma espiã de guerra, alguma coisa assim, né, e fui até traduzir a letra também para ver se encontrava alguma coisa ali, mas não consegui achar nada a respeito, então eu continuo com um ponto de interrogação gigante para saber quem é. O refrão, como eu disse, é até inocente, sabe? Mas, cara, é cativante, é legal de ouvir, é gostoso de ouvir. Então tá aqui a minha segunda aquisição aí que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui o CDzinho, não tem muita coisa, é bem simples, tá? Porque aquelas primeiras prensagens da época dos CDs, né, não tinham... Hoje é mais caprichado, né? Os encartes são mais caprichados e tudo mais. Ali no início, de quando começaram a ser lançados os CDs, realmente não eram todos os selos que tinham esse cuidado de fazer os seus lançamentos mais caprichados, né? Então, o Damien, a minha versão aqui desse álbum realmente não é muito atrativo, mas, como eu disse, a música é de primeira qualidade e supre aí esse detalhezinho aí, que não é um detalhezinho, é um detalhezão, né, do encarte não ser tão generoso e não ser tão atrativo também. Beleza, galera? Então, tá aqui minha segunda aquisição, e como tudo que eu pego aqui, né, eu não pego nada do que eu não gosto, né, eu não adquiro nada do que eu não gosto, então tudo que eu pego aqui eu deixo como indicação. Então, se você não conhece aí o Damien, vai atrás, né, procure escutar isso aqui, porque realmente vale muito a pena, é muito legal. Beleza? Então tá dada a dica aí, vamos pro próximo. Galera, vamos lá então pro terceiro álbum, terceiro CD, né, para me mostrar agora aqui para vocês das novas aquisições. Desta feita a gente está voltando aqui para América do Sul e vou falar de uma banda argentina. Estou falando aqui do grande Mercúrio. Essa aqui é uma banda de Buenos Aires, na Argentina. Esse aqui é o primeiro full length da banda. Eles têm um EPzinho anterior, né, chamado Invasão Metálica. Eu acho que até já mostrei, não me recordo. É esse aqui o EPzinho, né, o primeiro EPzinho deles. Tá? Se eu não mostrei aqui ainda nas minhas novidades ou EPs, eu vou estar mostrando para vocês em breve. Mas eu vim para falar dessa feita, desse primeiro full length da banda. Deixa eu tirar aqui do saquinho. Esse é o primeiro full length da banda, tá? Chama-se então Instinto Callejeiro, álbum de 2018, lançado então em 2018. Cara, essa banda é muito foda, muito acima da média, uma das melhores bandas de heavy metal tradicional que eu tive o prazer de ouvir nos últimos tempos. E eu falo isso sem demagogia nenhuma e sem nenhum tipo de constrangimento. Eu falo isso porque realmente o som dos caras, meu irmão, é muito acima da média. Um metal de primeiríssima qualidade. Banda, então, de Buenos Aires, né, a capital da Argentina. Eu falei 2018, não, obra de 2022, tá? O 2022. A banda foi formada em 2018, tá legal? Só para ficar claro aí. A banda já possui um EPzinho, então, como eu disse para vocês, o EPzinho, que é o Invasão Metálica, foi lançado em 2020.
E, cara, é assim, por mais que a gente queira ouvir tudo que surge, né, do mais puro e verdadeiro metal que é lançado no mundo, né, a gente sabe que isso é uma missão impossível, né? Dessa forma, muita coisa foda acaba passando batido, né, pra gente. E depois de conhecer o Filosa, né, que é uma banda também de Buenos Aires, também da Argentina, que eu já mostrei aqui, inclusive, eu comecei a me voltar mais pro heavy metal argentino. Falei, caralho, de onde veio o Filosa deve ter mais coisa legal, né? E foi aí que, consultando o catálogo da Classic Metal, do selo Classic Metal, né, lá de Ilhabela, do Denis, né, do grande Denis, eu acabei me deparando com essa banda argentina aqui. Eu falei, caralho, vou ouvir isso aqui. E aí vi a capinha do CD e tal, e fui lá no YouTube e coloquei pra ouvir. Falei, meu, isso é muito legal, cara. E aí acabei pegando os dois álbuns, né? O EPzinho, né, que eu mostrei para vocês aqui, né? E esse full length aqui da banda também. Esse álbum aqui, ele é argentino, tá? Ele é importado. Outro dia eu estava conversando com o Léo da Storm Atom Records, né? O Leonardo do selo Storm Atom Records, e ele estava me falando que ele está com ideia de lançar os dois álbuns do Mercúrio aqui no Brasil, pelo selo dele, né? Os dois em um, ou seja, tanto esse aqui quanto o Invasão Metálica, né, que é um EPzinho esse aqui, os dois álbuns num único CD. Então aí fica uma oportunidade, aí vamos ver se o Léo consegue essa proeza, né, para brindar aí os headbangers brasileiros com essa pérola do heavy metal, que olha, cara, eu falar para vocês, meu, vale muito a pena conhecer essa banda assim, de verdade, sem demagogia nenhuma. A banda é muito legal, é muito acima da média, é muito foda, cara. E recomendo, assim, muito, recomendo muito. E, como eu disse aqui, a banda faz um heavy metal tradicional, é puro metal, não tem mistura, não tem nada, é metal e é cantado em espanhol, na língua mãe, né, da banda, o que torna, eu acho que ainda fica mais charmoso, fica mais legal ainda, né, assim como as bandas brasileiras cantando em português, eu também gosto muito, né, e o som é extremamente energético, vibrante, verdadeiro e nostálgico, cara, para quem curte aquele metal dos anos 80, né? E a banda, como eu disse, é muito em cima da média e vai agradar em cheio a todos os fãs do mais puro heavy metal do planeta. A banda, para mim, é pura emoção e 1 milhão de toneladas de puro aço metálico, tá, galera? Pura energia de boa música. Influências, cara, vamos lá, para não passar batido, né? Eu peguei as bandas espanholas aí, Panzer, O Muro, Ángeles del Inferno, o Barão Rojo da Espanha, né? Além de bandas tradicionais como Judas, Saxon, Maiden, né? Que a gente não pode deixar de citar nunca, né? Ou seja, bandas do mais puro quilate aí, do mais puro heavy metal do planeta. Então, sabendo disso, quando vocês forem ouvir ou adquirir esse CD, vocês já sabem de antemão o que vai estar ouvindo, tá? E eu garanto para vocês que vocês não vão se decepcionar. Uma das grandes novidades aí, pelo menos para mim que não conhecia ainda, né? Foi uma grata surpresa conhecer essa banda, me apaixonei de cara por ela, assim, e estou escutando direto aqui, tanto no meu carro quanto aqui na minha casa. Deixa eu mostrar aqui o CDzinho, de uma forma geral, tá aqui a capa, né? A capa é bem legal também. Vamos lá. Letras, aqui o encartezinho é bem legal, bem caprichadinho, bem legal, bastante foto, né? Assim que a gente gosta de material, né, galera? É importante isso, né? Faz parte aí de todo o conceito do álbum, né? Não é só música, né? É o álbum, a gente devora o álbum por inteiro, tá? Então tá aqui a parte de trás aí do CD, né? E aqui também a bolacheta. Então tá aqui, galera, minha terceira dica de hoje, então, né? Terceiro CD aí, deixa eu deixar a capinha aqui para mostrar para vocês, então, a minha dica fica sendo aí a banda argentina dos nossos hermanos argentinos, Mercúrio, tá legal? Banda então aí de Buenos Aires, capital da Argentina, e recomendo muitíssimo, muitíssimo. Quem não conhece, meu irmão,
vai atrás disso aqui, porque vale muito a pena, beleza? Vamos aí para o próximo, então. Começando agora com os 2 vinis restantes aí que faltam para mim mostrar, né, das minhas aquisições. Mostrei aí os CDs, né, que eu adquiri, e vou mostrar agora 2 vinis que eu peguei. Não é nenhuma assim, ai caralho, porra, o cara pegou a mosca de olho azul, a mosca branca de olho azul, né, a maior raridade do mundo. Não. Mas são discos, assim, para mim, extremamente importantes, né, na coleção. São 2 álbuns que eu já tinha o CD, né, mas eu precisava do vinil também. Um deles eu já tive o vinil há muito tempo atrás, né, lá na minha adolescência, logo que saiu, na verdade, né, mas eu acabei perdendo o álbum e sempre ficou aí no meu radar, né, eu consegui esse álbum novamente de alguma maneira. Porém, apesar de ser um disco nacional, ele estava bastante caro ainda, e você achava ele num preço um pouquinho mais alto aí do que deveria ser comercializado um disco desse, né, que não é novo, né, e um disco lá de 1984, e nem sempre você achava o disco também em boas condições. Mas o que eu estou falando aqui é do Saxon, o 6º álbum de estúdio do Saxon, né, o Crusader, maravilhoso, com uma das capas mais lindas da história do metal, né? Esse álbum lançado em 16 de abril de 1984. Cara, nesse ano de 84, o Saxon já possuía, como eu disse, aí 5 álbuns de estúdio, né? O Saxon de 79, o Rule of Steels de 1980, o Strong Arm the Law também de 80, o Danny Leather de 81, o Power and the Glory de 1983 e tinha ao vivo The Eagle Has Landed, né, de 1982. E aí os caras lançam esse Crusader aqui em 1984. E é aí que as coisas começam a dar uma derrapadinha, né? Porque o Saxon vinha de 5 álbuns aí, classiquíssimos, né? Numa sequência maravilhosa, né? De puro metal, e aí chegou nesse álbum aqui, no Cruzeiro, os caras, né, começaram, acho que eles pensaram assim, a única maneira que a gente tem de ganhar uma grana tocando heavy metal é conseguindo atingir o mercado norte-americano. Eu creio que a concepção, a ideia dos caras, na época foi essa, né, e seguindo o exemplo de outras bandas conterrâneas, né, o Saxon, que é uma banda inglesa, né, originária aí da New Wave of British Heavy Metal também, né. Então, eles meio que pegaram o gancho ali de que outras bandas conterrâneas, como o Def Leppard, por exemplo, né, ou o Tokyo Blade também, ou o próprio Whitesnake, né, que para tentar atingir ali o mercado norte-americano, meio que deu uma polida no seu som, se é que a gente pode dizer dessa forma, né? Então, qual que é a ideia, né? Eu acho que o conceito dos caras, se a gente quiser entrar no mercado americano, a gente tem que ter música para tocar em rádio, né? E ganhar um dinheiro em cima disso, porque a gente sabe, né? Por mais que a gente tenha paixão pelo verdadeiro metal, né? A gente sabe que os músicos, muitas vezes dependem, quase 100% das vezes, dependem de trabalhos normais, convencionais, para poder sobreviver. Não consegue sobreviver da música, né? Porque heavy metal não é um estilo popular, né, cara, que tá na mídia, que tá no rádio, tá na televisão. Não é, a gente sabe disso, né? Então vende para aquele nicho, né? Para quem gosta, né? Mas a gente não tem um poder muito grande para poder fazer. Eu tô falando das bandas mais underground, né? Poder fazer aí as bandas viverem somente de música. E eu creio que o Saxon pensou nisso quando lançou esse álbum aqui, né? E entrar no mercado americano ali e tentar dar uma mordidinha ali, né? Nessa fatia do bolo e tentar se dar melhor ali financeiramente, né? E aí que eu acho que deu uma derrapadinha, como eu falei para vocês. Mas falando do álbum em si, por exemplo,
a música, a faixa Crusader, que abre o álbum, aliás, não a que abre, porque tem uma introdução antes, né? Chama The Crusaders Prelude, que é uma introdução muito legal. Eu amo essas introduções que as bandas de heavy metal faziam e fazem até hoje. Tem muita gente que não gosta, faz cara feia, mas, pô, eu gosto pra caramba, cara. E a introdução tem tudo a ver com a capa, né? E com a faixa, né? Com cavalos andando, né? Como se estivesse indo realmente para uma batalha. Muito legal. E aí, então, entra a faixa título Crusader, que, meu irmão, caralho, é uma das músicas mais fodidas da história do heavy metal. Né? Alguém duvida do que eu tô falando? Crusader é um dos maiores clássicos da história do heavy metal de todos os tempos. Essa música já nasceu clássica. Se todo o álbum, se todo o restante do álbum seguisse o padrão da faixa Crusader, né, da primeira faixa depois da introdução, esse álbum seria um dos álbuns mais perfeitos da história do metal. Mas não é isso que acontece, né? Não é isso que acontece. Como eu falei, os caras estavam ali tentando atingir o mercado americano e com isso meio que tiraram um pouquinho ali a crueza, né, das suas canções, né, deixaram de lado o estilo europeu de se fazer heavy metal para cair mais um pouquinho para o lado do hard rock e, para que não dizer também, para o lado do glam metal, né, que outras bandas norte-americanas faziam naquele período, e algumas outras bandas britânicas, como eu citei aqui algumas, né, também enveredaram por aqueles caminhos. Foi bem sucedido? Eu acredito que não. Sinceramente, eu acredito que não. Eu acho que esse álbum tinha um poder de ser muito melhor do que ele é se o Saxon continuasse seguindo o que estava fazendo anteriormente. O Wheels of Steel, para mim, é uma obra-prima. Aquele álbum é irretocável, né? O Wheels of Steel, que é o segundo álbum da banda de 1980, né? Então, o Saxon seguiu com esse ritmo aí, com os outros álbuns, até chegar nesse aqui, como a gente está citando aqui, tá? Esse álbum saiu em versão gatefold, né, aqui no Brasil, foi lançado em 1984, em versão nacional, olha aí que legal, né? Perfeito, com as letras, fotos aqui da banda, atrás é uma continuação aí da capa, né? Bem legal, ok? Falando aqui das músicas em si, como eu disse, a faixa Crusader é o grande destaque do álbum, é o carro-chefe do álbum, sem dúvida nenhuma, né? É a música que comanda todo o disco e faz você ouvir o álbum assim repetidas vezes. Eu acho que nem tanto o álbum, mas a música, eu seria incapaz de dizer para vocês quantas vezes na minha vida eu escutei essa faixa Crusader. Foram milhões de vezes, assim, zilhões de vezes, né? Realmente é uma das faixas que eu mais gosto de todos os tempos. E os álbuns seguintes da banda seguiram também esse álbum aqui, né? O Innocence No Excuse, acho que é esse o nome, né? De 1985, também seguiu esse mesmo padrão aqui, tentando atingir o mercado americano. Depois teve um outro em 1986 ou 85 mesmo, que eu não me recordo o nome, mas eu vou deixar escrito aqui, depois eu lembro. Também seguiu aí esse lado mais hard rock, né? E depois, em 1988, também o Destiny, né? O álbum Destiny também continuou seguindo, né? E o Saxon meio que pegou isso aí como gancho e foi levando para o restante da sua carreira. Depois disso, foi intercalando, né? Teve alguns álbuns que eles voltaram para as raízes novamente, depois começaram a soltar discos mais menos pesados, assim, digamos assim, menos metal, né? E o Saxon foi oscilando, então, durante todo o restante da sua carreira, com álbuns desse nível, né? Mas foi um choque muito grande na época, né? Quando eu ouvi esse álbum aqui,
eu me lembro que de comentar, né, falei, meu, o Saxon tá diferente, cara, né, porque a gente já ouvia bastante os álbuns anteriores, e conforme a gente ia ouvindo esse disco aqui, música atrás de música, a gente começou a perceber que realmente tinha alguma coisinha ali que o Saxon estava estranho, né, não era mais assim o puro Saxon, né, que a gente já estava acostumado a ouvir anteriormente. Tem um cover aqui da banda, deixa eu me lembrar aqui, é uma banda britânica também, The Sweet, o nome da banda é The Sweet, né? É uma banda britânica que também é uma boa faixa, que foge um pouquinho aí desse lance mais americanizado que eles estavam tentando fazer, é uma faixa mais crua, né? E então é bem legal. E tem outras faixas aí que você vai ouvir, tem aqueles coros, sabe? Que é muito comum das bandas de glam metal americanas, tipo Twisted Sister, por exemplo, né? Mas isso é ruim? Pô, não é ruim. Eu sou um puta fã de Twisted Sister, cara. Eu amo Twisted Sister, mas, meu, Saxon é Saxon, porra. O Saxon não é o Twisted Sister, né? Então, quando a gente vê o Saxon tentando soar como Twisted Sister, não é legal, entendeu? Com o tempo eu aprendi a me acostumar com esse álbum, a verdade é essa. Eu me acostumei com o álbum, né? Hoje eu gosto muito desse álbum, né? Eu gosto muito, não é o meu preferido da banda. A minha música preferida do Saxon tá aqui, que é a Crusader, né? Minha música preferida de todos os tempos, mas não é o meu álbum preferido da banda, justamente pelas razões que eu citei aqui. De qualquer maneira, é um álbum ruim? Muito pelo contrário, é um puta álbum foda, né? Então, se você é fã do estilo, né, do heavy metal britânico, né? Aqui já o heavy metal britânico com algumas pitadas aí de glam metal, de hard rock aí mais americanizado, mas que de um modo geral, cara, é bem legal, tá? E vale a pena conferir, sim, tá? E como eu disse aqui, uma das capas mais fodas aí, não só do Saxon, né? Mas da história do metal. Uma pintura belíssima, né? Que retrata muito bem a faixa título. E mais uma vez, antes de finalizar aqui, é uma pena, realmente é uma pena, que todo o álbum não siga o padrão dessa capa e não siga a faixa que dá título ao álbum, né? Que é Crusader. Senão esse álbum seria muito mais maravilhoso do que ele já é. Beleza? Então é isso aí, esse aqui é minha nova aquisição aí em vinil, Saxon Crusader, álbum de 1984. Galera, então vamos lá para a última aquisição desse vídeo, né? Que eu separei aqui para mostrar. Dessa feita mais um vinil, né? E dessa feita também agora aqui de uma banda nacional, que é legal pra caralho, né? E um puta clássico nacional. Então, tô falando aqui do Viper, deixa eu tirar do plastiquinho aqui. O álbum de estreia do Viper, o Soldiers of Sunrise, de 1987. Um puta clássico aí do heavy metal nacional, um dos melhores álbuns de heavy metal nacional de todos os tempos. Alguém tem dúvida disso ou não, né? É um clássico assim que mostrava que a banda já naquela época era muito acima da média, né? Das bandas de heavy metal que estavam surgindo ali, porque esse álbum, né, foi lançado em 1987, bem no meio daquela efervescência, né, do som extremo, do death metal, do thrash metal, do black metal, né, no Brasil. Então, assim, o Brasil estava ali naquele auge do som extremo, né, aqui no Brasil, das bandas brasileiras, principalmente ali as bandas de BH e aqui de São Paulo também, né, bandas como o próprio o Sepultura, o Sarcófago, né, o Mutilator, o Chacal, né, todas as bandas aí de Belo Horizonte, ou Vulcano aqui do litoral de São Paulo, né, ou seja, então aquela efervescência daquelas bandas de death metal, né, e surgindo ali nas garagens, pipocando com seus primeiros discos, de repente chega o Viper aí com um álbum de heavy metal tradicional, né, cara? E foi assim o baque. Eu confesso que na época passou batido para mim o álbum. Eu tinha ouvido, mas não tinha interesse, que eu estava muito envolvido com thrash metal, com death metal e tudo mais, né? E eu só fui realmente dar valor para esse álbum aqui anos depois, né? Já na década de 90 aí,
que eu peguei com uma fitinha cassete, comecei a ouvir, falei, caralho, muito foda esse álbum, cara. E aí me apaixonei de cara, assim, sabe? Falei, caralho, esse disco aqui tem que ser considerado como um dos melhores álbuns de heavy metal tradicional brasileiro de todos os tempos. Aqui é importante a gente citar, o Viper não tinha aquela coisa de power metal, isso aqui era um heavy metal tradicionalíssimo mesmo, né? Então não havia mistura que eles vieram a fazer depois com outros álbuns, mas aí é outra história, e para falar a verdade eu nem escuto os outros álbuns do Viper, eu só escuto esse aqui, o Soldiers of Sunrise, eu só escuto esse álbum aqui, não escuto outro, assim como não acompanhei a carreira do Angra, não gosto, acho muito melódico pro meu gosto, mas enfim, nós estamos falando aqui desse álbum aqui, que é puro heavy metal mesmo. Deixa eu pegar aqui, senão vai cair meu tripé aqui. Pronto. Então, esse aqui é o puro álbum de heavy metal, que é o único álbum que realmente eu aprecio da banda. E, cara, eu vou te falar, eu aprecio muito, cara, muito mesmo. Então, para mim, como eu disse aqui, um dos melhores álbuns de heavy metal nacional, com nítida influência. As influências são muito, muito claras, né? De Iron Maiden, de Manowar, de Halloween, da fase do Walls of Jericho, né? Ou seja, influenciado pelas bandas europeias, mais do que pelas bandas americanas, o que é muito legal isso, né, cara? A boa produção também, para os padrões da época, tem que ser mencionado. Esse disco aqui foi lançado pela Rock Brigade Records, né? E quem produziu esse álbum foi o André Cagni, né? Que era redator da Rock Brigade na época e também era baixista da banda de heavy metal paulistana Voodoo, né? Uma banda que também fez um rebuliço aí nos anos 80, né? Com o Voodoo, que lançou 2 álbuns nos anos 80, depois ele acabou encerrando a carreira, mas deixou o seu nome aí. E quem produziu esse álbum aqui, então, foi o André Cagni, né? O Pomba, também conhecido como Pomba, que era, então, um dos redatores da revista Rock Brigade, do então fanzine, depois revista Rock Brigade, né? E ele era baixista também da banda Voodoo, e ele produziu esse disco. E mesmo, né, pelo ano, né, as produções no Brasil eram muito sofríveis, né? Ele até que conseguiu fazer um bom trabalho nesse disco aqui, nesse álbum, né? Trazendo uma sonoridade interessante. Longe das produções que são feitas hoje, obviamente, mas para os padrões da época, o disco tá ok, eu diria assim, você consegue ouvir todos os instrumentos e isso é muito legal, parabéns aí então ao Pomba, né, eu deixo aqui o parabéns póstumo, né, porque o Pomba já faleceu recentemente, né, uma pena, uma grande perda, mas isso é uma outra história. Algumas curiosidades sobre esse álbum, né, a música HR, que é a música que fecha o álbum aqui, né, fecha o lado A do álbum, né, do vinil. A HR é uma sigla para heavy rock, né? E eu vi uma entrevista com os caras, eles falando que eles colocaram de propósito essa sigla HR, né? Para que as pessoas aí fiquem, pô, o que será que é HR, né? Tipo assim, trazer uma curiosidade, né? Para que as pessoas perguntassem o que será que é, né? Porra, HR, o que será que é? E ele quis dizer HR simplesmente que era uma abreviação para heavy rock, né? Mas é interessante você ouvir essa faixa, porque ao escutá-la, dá a impressão, eu não tinha notado isso, mas quando eu vi uma entrevista do André Matos falando isso, na época não, bem depois, mas quando ele falava do lançamento desse álbum, a voz dele nessa música está muito diferente da voz dele em todo o restante do álbum. Ele justifica isso que, como eles tinham pouco tempo de estúdio para gravar o disco, ele teve que fazer os vocais assim, tipo em uma noite, né? Vamos pensar assim, num take, assim, repetidas vezes, né? E não tinha tempo para descansar a voz. E quando chegou a hora de gravar essa música, a voz dele já estava um bagaço, né? E acrescido a isso também, ele estava enfermo, ele acabou ficando gripado, se eu não me engano, algo assim, e prejudicou a voz dele. Quando eu vi ele falar isso, eu fui escutar a música e realmente você percebe que tem uma diferença. E as pessoas na época até acham que não foi ele que gravou, mas ele fala que sim, foi ele sim que gravou, mas a voz não estava mais do mesmo jeito
no início das gravações das outras músicas, né? A voz dele já estava comprometida. Então, essa é uma curiosidade aí desse álbum. Uma outra coisa muito interessante nesse álbum também, o show de lançamento desse disco aqui, houve um show de lançamento logo depois que o disco saiu, no Colégio Rio Branco, na cidade de São Paulo, na capital paulista, né, de São Paulo, e aconteceu uma coisa bizarra nesse show, né? Eles entravam na faixa título, quando eles estavam executando a faixa título, a música Soldiers of Sunrise, entrava-se, o André Matos entrava com uma tocha, né, segurando uma tocha pegando fogo, né, na extremidade, né, e quase que aconteceu uma tragédia, porque a ponta dessa tocha onde estava o fogo, né, caiu sobre a bateria e começou a pegar fogo na cortina, um teatro ali, né, que não era um teatro, era um colégio, o Colégio Rio Branco lotado, né, e instaurou-se ali quase que um pânico, não chegou a isso, né, mas porque conseguiram conter ali as chamas, né, mas poderia ter se transformado aí numa tragédia, né. A gente até lembra aqui do caso da Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano em 2013, né, que ocorreu algo semelhante, mas lá né, no caso dessa boate, infelizmente, acabou numa tragédia sem precedentes, né. Felizmente, no caso aqui do Viper, no caso desse show no Colégio Rio Branco, a chama foi contida e a apresentação pôde dar sequência, mas foi algo que marcou a banda e marcou a história, a trajetória da banda, né? E também o lançamento desse álbum. É muito curioso que esse show da Tocha, como ficou conhecido, né? O show da Tocha foi gravado pelo Ricardo Batalha. Pô, Ricardo Batalha que é um dos caras, um dos ícones da história do heavy metal brasileiro, né? O Ricardo Batalha, que na época ele tinha uma câmera e ele filmou muitos shows nos anos 80. Não era comum as pessoas ter câmera para filmar, né? Tinha aquelas fitas de videocassete que colocava dentro da câmera. Hoje todo mundo grava em celular, mas na época não existia, né, galera? E o Ricardo Batalha era uma das poucas pessoas que tinham, né, uma câmera e conseguia fazer os registros de shows, né? Ele tem vários aí, cara, do Sepultura, lá no Teatro Mambembe, no show junto com Ratos de Porão, por exemplo, né? Foi aquele show histórico, o Sepultura ainda no comecinho da promoção do Esquizofrênia, inclusive o Max apresentando o Andrés na banda, é histórico também. Então o Ricardo Batalha era um desses caras, um desses pioneiros, né, que conseguiu fazer o registro desse show, né, com a câmera dele, e graças a ele tem o registro. Eu vou deixar também o link desse show também aqui na descrição do vídeo, tá legal? Para quem ainda não viu, possa ver. Mas voltando a falar do álbum aqui, então, essa versão aqui, esse álbum saiu numa versão nacional, ele saiu em Gatefold, olha que legal, aqui ó, várias fotos da banda, né? Letra das músicas, aqui tem o depoimento de cada um dos membros, falando sobre a época, né, e sobre o lançamento do disco. Eles eram todos muito, muito garotos, né, o André Matos, todos na faixa de 15, 16 e 17 anos, o André Matos aqui, por exemplo, ele vê a cara dele, era de criança, o André tinha 15 anos na época que gravou esse disco, né, então eram moleques mesmo. Eu lembro uma entrevista que eu vi deles no fanzine, acho que até na Rock Brigade, e o entrevistador pergunta que recomendação você deixaria para as bandas que estão vindo? E eu lembro que eles já tinham essa consciência na época, né? E o André falou que assim, ó, aprendam a tocar os seus instrumentos, né? Primeira coisa, aprenda a tocar os seus instrumentos. Isso aí me marcou bastante. E eles realmente se tornaram todos grandes músicos. O André Matos, falecido já, né? Infelizmente, se tornou até maestro, né? Então, a gente vê aí o nível de musicalidade. Isso aqui era a época mais crua, a época de paixão dos caras pelo heavy metal, né, por ser headbanger, né? Eles começaram com essa veia na época que os caras iam na Woodstock Discos, né? Eles iam na Woodstock lá na Barão, antes de ser onde a Woodstock se mudou
em 1985, ela era em outra galeria, na Galeria Barão, em São Paulo, né? Depois é que foi lá para onde está até hoje, né? De 85 para cá. E tem muita história, né? O André Matos também frequentava muito ali a 97 FM de Santo André, tinha o programa Sessão Rocambole, apresentado pelo capitão de aço Beto Peninha, né, na época, Sessão Rocambole aqui em São Paulo, né, que era de Santo André, na 97 FM de Santo André, que era um programa dedicado exclusivamente ao heavy metal na época, né, durante 2 horas das 3 da tarde às 5 da tarde, só tocava o mais puro metal do planeta. E o André muitas vezes ia lá na rádio, né, e levava os discos para o Peninha, né, que era o apresentador, o Beto Peninha, o capitão de aço, para tocar e falar, Betinho, isso aqui é menor, toca aí. Ele tocava, isso aqui não sei o que, toca aí. Porque o Beto Peninha ainda não conhecia tudo que estava rolando e os caras já eram headbanger nessa época aqui, né? Viviam, respiravam o metal e fazia a cena rodar ali. Então, esse aqui é o meu último disco que eu queria mostrar para vocês, né, da minha coleção. Eu tenho em CD esse aqui, né? E eu queria muito ter a versão em vinil. Esse álbum aqui saiu pela Wiki Metal e deixa eu ver qual que é o outro selo aqui, é um conjunto de 2 selos, o Wiki Metal e a Fuson, então, e saiu numa versão bem legal, né, como eu mostrei aqui, Gatefold. Esse meu vinil aqui, ele é preto, mas ele saiu também em Picture Disc, né, e saiu também naquelas cores, no disco de vinil de cor mesclado, né. Eu esqueci o nome aqui, como é que chama agora? Fugiu o nome aqui, foda-se. Mas ele saiu em três versões diferentes de vinil. As capas são iguais em todas as versões, beleza? Galera, então é isso. Fica aqui, deixa aqui, ó, para vocês ficarem vendo aqui esse grande clássico do metal oitentista. Então, para quem... Fica a recomendação aí, né? Quem não conhece aí o primeiro álbum do Viper, o grandioso Soldiers of Sunrise, meu irmão, pega essa porra aqui. Valeu? Galera, é isso então. Mais uma vez, muito obrigado aí pela companhia. Valeu pra caralho. Desculpe os erros aí, as merdas. Você sabe que isso aqui é um canal underground, né? É tudo feito por mim. Eu sou muito ruim para fazer as coisas. Então, mas eu faço com amor, pode ter certeza. Mas nem sempre sai como eu pretendo. Mas é tudo verdadeiro, tá legal? Então, bem abraço a todo mundo aí. E comentem, tá bom? Deixa aí o que vocês acharam, sobre os álbuns aí mostrados também, tá legal? E a gente vai trocando ideia e eu prometo aí voltar novamente. Só não sei quando, mas eu volto. Bem, abraço para todo mundo aí, fiquem bem, saúde a todos, see you in hell.